Sejam bem-vindos ao canal Exopolítica Unlocked, Educando para o Futuro, do professor Alexandre Dietrich Buhr. Considere inscrever-se no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se quiser fazer uma contribuição financeira para ajudar a manter o canal, envie por favor um Pix de qualquer valor para o endereço abaixo. O professor Alexandre Dietrich Buhr é magistrado catarinense aposentado. Ele atuou na magistratura por quase 28 anos. Possui mestrado acadêmico com dissertação na área de Direito Espacial Internacional na Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Foi professor da UNOESC, campus Joaçaba, no curso de Direito por quase 15 anos. Foi também professor na Escola Superior da Magistratura Catarinense e na Academia Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Membro da SBDA, Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial. Publicou 3 livros, dentre eles A Arte do Pacificador, em 2005, Direito Espacial, Lições Preliminares e Avançadas, de 2012, e Direito Espacial Intergaláctico e Diplomacia Internacional Intergaláctica, uma introdução, em 2020. Então, rumemos para as estrelas junto ao professor Alexandre Dietrich Buhr. Ad Astra. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Exopolítica Unlocked, Educando para o Futuro. Vamos hoje para o nosso terceiro e último vídeo sobre a fabulosa vida de Will Tompkins. Quero lembrar a todos que Will Tompkins foi testemunha direta de vários eventos durante seus trabalhos na indústria espacial militar dos Estados Unidos durante os anos 40, 50 e 60. Então, é importante saber disso para levarmos bastante a sério todas as suas declarações. Will Tompkins só começou a falar sobre a sua vivência profissional nessas atividades quando tinha 87 anos. Em 2010, quando escreveu seu primeiro livro. Nessa época, já com 87 anos, devidamente autorizado por seus superiores militares, ele pôde então falar sobre toda essa sua experiência de vida. Nesse terceiro vídeo, vamos abordar a sua experiência em uma visita aos laboratórios da empresa Rocketdyne. Depois vamos falar sobre as secretárias que trabalhavam em várias indústrias, principalmente na Douglas, secretária do próprio Will Tompkins e de outros colegas de trabalho, em que eles afirmavam que elas eram extraterrestres nórdicas. Os seres nórdicos nós atribuímos àqueles seres que têm uma aparência completamente humana, parecida com os seres humanos da Dinamarca, Suécia, etc. E depois, por fim, vamos falar sobre toda a sua experiência e o que ele presenciou nas 3 missões Apollo tripuladas nos anos 60 e o que realmente aconteceu nesses voos e o que eles realmente presenciaram. E depois faremos um resumo, então, desses 3 vídeos. Na visita na empresa Rocketdyne, a secretária do Sr. Erickson, que era um dos grandes gerentes dessa empresa, disse que receberam um relatório completo da Marinha dos Estados Unidos sobre todos os estudos da Rocketdyne relativos à propulsão de naves espaciais com tecnologia alienígena. Leif Erikson, este gerente da empresa Rocketdyne, declarou: é possível que alguns desses equipamentos tenham sido projetados por civilizações tecnicamente milhares de anos mais avançadas do que nós. Will Tompkins declarou nessa oportunidade para eles, que ocorreu em 1950, que ocorreu em 1967, ele declarou que desde 1959 nós adquirimos um número considerável de peças de veículos espaciais extraterrestres, incluindo armas de luz de alta energia, mas principalmente seus diversos sistemas de propulsão. Alguns desses veículos são como seres vivos, como uma configuração temporária. Agora,
o propulsor atômico direto, o sistema de energia de termopilha solar, os geradores eletromagnéticos, todos foram revertidos de alguma maneira. Então, todos esses sistemas avançadíssimos de propulsão, eles conseguiram realizar a tecnologia reversa nessas naves extraterrestres, ou seja, descobriram como funciona e reproduziram esses equipamentos. Mas ele faz uma ressalva. Mas os sistemas iônicos, com muitos canhões de íons em paralelo em um único veículo espacial, e os sistemas de fótons, amplificação gravitacional, canhão de íons, laser e antigravitacional, reação de antimatéria, têm sido projetos extremamente difíceis de realizar a engenharia reversa. Tompkins, então, está dizendo que esses sistemas eles tiveram muita dificuldade, mas temos que analisar que dos anos 50 até hoje ocorreram cerca de 70 anos. Evidentemente que o Complexo Industrial Militar e Espacial dos Estados Unidos, nesses 70 anos, já conseguiram fazer a reversão desses equipamentos, ou seja, descobriram como funciona e os reproduziram. E evidentemente que isso está equipando vários veículos militares, naves, aeronaves militares dos Estados Unidos nos dias de hoje. Como foi a visita aos laboratórios 0011 e 0021 da Rocketdyne? Lá, Will Tompkins, ele viu uma bancada de testes de baixa potência que simula um dos sistemas de amplificação gravitacional usados em diversos tipos de veículos espaciais alienígenas. Ele observou 3 plataformas de teste com diferentes níveis de espaçonaves alienígenas, que operam em órbita baixa, no ar e no mar, como peixes. Elas são lançadas a partir de sua nave-mãe em uma missão de desembarque. São semelhantes a uma arraia-manta. Ele viu naves, então, muito semelhantes a uma arraia-manta. E se vocês pesquisarem no Google, vocês verão que a arraia-manta, ela tem um formato muito parecido com o agora bem conhecido bombardeiro norte-americano B-2. E ele diz mais, que os pilotos alienígenas usam os dedos pressionados na superfície do painel para guiá-lo. Ou seja, são telas de toque, como hoje nós temos no celular e computadores, e isso eles já estavam observando nas naves nos anos 50, e obviamente fazendo tecnologia reversa. Então isso que ele observou, várias bancadas de testes com naves alienígenas sendo desmontadas e com a tentativa de descobrir como que elas funcionavam e depois reproduzi-las. Isso na empresa Rocketdyne. Vamos falar agora, então, sobre as famosas secretárias do Will Tompkins e seus colegas nas diversas empresas que ele trabalhou. Ele disse que demorou alguns anos para descobrir que sua secretária era uma alienígena. Ele dizia: seu conhecimento fenomenal sobre operações de missões no espaço profundo, suas sugestões verbais eram extremamente precisas. Ela também, telepaticamente, enche o meu cérebro com conceitos que desafiam praticamente tudo que nós vemos. Ou seja, em diversas partes da sua narrativa, ele coloca que a secretária, uma das principais secretárias dele, a Jéssica, implantava telepaticamente imagens na sua mente do que ele devia projetar em termos de naves espaciais e outros conceitos. Numa conversa com Cliff Nolan, um dos seus melhores amigos no programa Apollo, ele dizia: nós recebemos informações psíquicas de nossas secretárias para fazer da missão à Lua e a Marte um sucesso. Eu penso que nós fomos selecionados para isso. Eu acho que as secretárias alienígenas não apenas estão nos monitorando, mas também foram enviadas para que os projetos ocorressem com sucesso. Em uma conversa de Tompkins com o Sr. Elmer, ele afirma: essas secretárias são nórdicas. Não temos nenhum contrato de consultoria com eles. Ela é voluntária e não vai revelar quem realmente é.
Você sabe disso. Ela está muito acima de nós nesta área galáctica. Precisamos muito de sua ajuda. Num determinado episódio, a Jéssica, essa sua secretária, que tinha uma aparência nórdica, ou seja, era uma moça loira, com aparência muito jovem, e numa determinada circunstância, ela caiu numa escada em um determinado andar. E o Tompkins estava no seu escritório e telepaticamente ele foi transportado para dentro da mente da Jéssica. Nesse momento, ele escuta uma comunicação telepática entre a Jéssica e uma terceira pessoa. Nesta conversa, essa terceira pessoa tenta acordar a Jéssica, pois ela está desmaiada pela queda. Acorda, garota. Se acalma. Fique quieta. Você realmente lembra quem você é? Primeiro de tudo, é 1960, no tempo deles. Ela pergunta, no tempo de quem? O tempo deles, pelo amor de Deus, Samantha. Você é a Jéssica em 1960, ou seja, o verdadeiro nome da Jéssica seria Samantha. Você está no extremo sudoeste do quadrante 27 da galáxia deles. De quem é essa galáxia? Ela pergunta. Daquela que chamo de Via Láctea. Quem diabos é você? E essa terceira pessoa diz, eu sou o seu chefe. E ela diz, pensei que era o Tompkins fosse meu chefe. Eu sou o seu comandante, Samantha. Você é a Tenente Erickson, da Marinha Galáctica Nórdica, Navy Space, 1239 Reagan. Você recebeu a missão de aprimorar o conhecimento técnico dos terráqueos. Mais especificamente, educar alguns deles, como aquele idiota do Tompkins, por exemplo. Samantha, você deve preencher os outros 99% do cérebro inativo dele com a capacidade de conceber naves espaciais, como nossas naves mães da classe Andrômeda. Façam com que eles os construam. Depois, que eles se juntem às nossas forças do grupo de batalha naval. Ajudem-nos com os problemas dos répteis. Ele, Will Tompkins, ouvindo telepaticamente toda essa conversa. Jéssica também foi, numa determinada oportunidade, depois que eles trabalharam até tarde da noite, cada um foi para os seus aposentos, e ela naquela noite escreveu, datilografando 700 páginas de um requerimento de propriedade da Lua e de Marte. Imaginem, naquelas máquinas de datilografar manuais, ela escreveu 700 páginas detalhadas de um novo plano. Em determinada situação, Will Tompkins também recebeu uma mensagem telepática de Jéssica. Ela estava sumida já há alguns dias do seu posto de trabalho. Jéssica entrou em contato com o Tompkins telepaticamente. Estou em outra missão, no quadrante 45001, bem ao lado de Orion. Numa outra situação, Will Tompkins havia saído temporariamente dos seus trabalhos nessas empresas aeroespaciais e ele estava trabalhando como arquiteto, em 1967, morando no lago Tahoe, durante 6 meses. Esse lago fica localizado na fronteira entre os estados da Califórnia e de Nevada. Em uma noite, sua secretária Jéssica, nórdica, repentinamente aparece. E ela estava muito brava. E disse para ele, saiam desse planeta de merda e nos ajudem a consertar o resto da sua galáxia. O que você está pensando? Brincando de arquiteto na floresta, quando o planeta inteiro ainda está sob o controle daqueles cinzentos e reptilianos, que nos empurram de volta para a Idade das Trevas. Então ela dá uma bronca nele, porque ele estava trabalhando de arquiteto, e que eles precisavam ajudar os extraterrestres nórdicos contra os reptilianos e os seres cinzas. E ela diz, mas já estou farto das suas coisas erradas que você faz. Ok, agora é o seguinte, fiz um acordo por baixo dos panos para você montar uma operação de mentoria secreta para a missão Apollo, em um dos laboratórios externos da TRW.
Você ainda tem autorização de segurança muito acima do nível de ultra secreto. Depois que isso estiver funcionando, você receberá 170 novos hobbies, trabalhos bem usados. Eles também vão te transformar em uma espécie de chefão. Entendeu, Billy? Alguns dias depois, fala Tompkins, o telefone tocou e me informaram que eu receberia uma notificação confirmando minha aprovação para um contrato da TRW Space System no One Space Park, em Redondo Beach, Califórnia. Compareci à reunião de segurança e fui designado para o Laboratório de Sistemas Avançados, como membro da equipe profissional. Então essa foi uma conversa muito estranha, que ela aparece repentinamente, de madrugada, na sua casa, lá às margens do lago Tauê. Dá uma bronca nele e arruma um novo trabalho. Tompkins também comenta de uma outra secretária, a Turban. Ela era uma garota de cerca de 19 anos, com feições asiáticas. Ela trabalhava no setor de design da Douglas e sempre apresentava ideias, propostas, soluções por demais precisas. Isso nos anos 50. Mais tarde, em 2012, no aniversário de 62 anos de casamento do Will, eles estavam em um restaurante, ele e a esposa, e ele viu a mesma pessoa, com a mesma idade, no bar do restaurante. Muito estranho, né? Então, vários anos depois, ele encontra a mesma pessoa, ela tinha a mesma idade jovem, né? No bar em que ele estava. Numa outra oportunidade, conversando com uma das outras que foram suas secretárias, a Tiffany diz o seguinte para ele: Billy é o Tompkins, lembre-se, nenhum de nós, vocês nos chamam de nórdicos, nenhum de nós vai projetar isso para você. Podemos sugerir uma possível solução, mas vocês precisam pegar a bola e correr com ela. Ou seja, ela está dizendo que os nórdicos estão ajudando, fornecendo informações, mas não vão mostrar ou não vão dar tudo pronto. Eles vão ter que pegar as ideias, as sugestões e eles mesmos construírem as naves espaciais. Vamos agora ao seu trabalho na NASA. Na NASA, Tompkins coordenava 9 das maiores companhias da área espacial e 14 mil subcontratadas. Em uma determinada oportunidade, Steve Thorson contou que viu um funcionário da NASA se transformar em reptiliano e rapidamente voltar à sua forma humana. Temos que lembrar aqui do que nós falamos no outro vídeo sobre a Operação Paperclip, que importou da Alemanha nazista mais de 1.000 cientistas e seus familiares para os Estados Unidos. Esses cientistas todos foram distribuídos em várias empresas aeroespaciais dos Estados Unidos para trabalhar e também na NASA. E, como nós vimos no outro vídeo, lá na Alemanha nazista, que estava infiltrada por seres extraterrestres reptilianos que estavam passando tecnologia para os nazistas, obviamente, essa influência reptiliana veio junto com esses cientistas para dentro dos Estados Unidos. Tompkins declarou lá na NASA: nós também adquirimos componentes como circuitos integrados, isso nos anos 60, microchips, fibra ótica, de naves alienígenas caídas e adquiridas. Adquiridas foram aquelas que eles derrubaram, nas quais realizamos engenharia reversa, ou seja, descobrimos como funciona. Algumas funcionalidades foram utilizadas nos sistemas de check-out no programa Apollo. Então, já no programa Apollo, eles utilizaram alguma dessas tecnologias alienígenas que eles realizaram engenharia reversa para facilitar no check-out de programas da Apollo. Vamos falar agora da missão Apollo em si. Vamos falar de 3 missões Apollo, as 3 missões tripuladas. Vou agora também mencionar então esses fatos que foram presenciados por Tompkins e outros funcionários da TRW. Eles estavam, durante essas missões Apollo, nos laboratórios da empresa, vendo imagens e ouvindo as transmissões dos astronautas para a NASA,
por meio do mesmo satélite utilizado pela NASA. Vamos ver o que efetivamente ocorreu em 3 das missões Apollo. Em 1968, 11 de outubro, missão Apollo 7. Marcou o primeiro voo tripulado no programa Apollo. O comandante Wally Schirra comunicou a Houston que estavam agora na órbita da Lua. O comandante astronauta Walter Cunningham avisou Houston, aspas, há um Santa Claus e também um Mr. Claus, senhor. Santa Claus e Mr. Claus era o codinome para uma nave extraterrestre. Então ele está comunicando a Houston que estava vendo uma nave extraterrestre na órbita da Lua. Houston diz, vocês estavam instruídos para não discutirem isso. O comandante Schirra fala, veja a aparência dessas naves alienígenas. Elas estão vindo muito rápido em nossa direção. E as naves passaram rapidamente por cima deles. Tudo ficou registrado porque havia câmeras pelo módulo lunar. Na próxima missão, a Apollo 8 foi lançada em 21 de dezembro de 68. Novamente, Tompkins e seus colegas estavam nos laboratórios da TRW assistindo a tudo. Os astronautas da missão, Frank Borman, James Lovell e Bill Anderson. O módulo de comando e serviço lunar deles estava em órbita baixa da Lua e suas câmeras estavam um pouco desfocadas. Mesmo assim, conseguimos ver imagens de alienígenas e de estruturas geométricas retangulares em várias áreas da superfície lunar, enquanto se moviam em órbita em torno da Lua. Em determinado momento, sua secretária, Jessica, disse que tinha uma ligação para Tompkins. Uma voz conhecida disse, Bill, saia da sua cadeira e venha para cá agora. Seu filho da mãe, você estava certo. Aqueles bastardos têm base na nossa Lua. Will perguntou, você quer dizer Sergei Gorbachev, quer dizer, bases russas? E ele diz, não, seu tolo, os aliens. Will foi ao encontro da pessoa, na própria empresa. Era o Dr. John Page, que era um VP da TRW Apollo Program System. Seu chefe. Ele disse, os malditos aliens já estão lá, na nossa Lua. Não os russos, mas alienígenas, vindo de outro sistema solar, ou de diferentes galáxias. Will, você estava certo o tempo todo. E isso muda tudo. Eles não vão nos deixar construir a nossa base naval para 2.000 homens na Lua. Veja a nave deles à direita, do nosso módulo de comando agora. Tiffany, a secretária de Tompkins, acrescenta, a nave alienígena que estamos vendo tem pelo menos 1,5 km de comprimento. Ao que um funcionário da TRW, Ted Lee, confirma essa informação. John Page acrescenta, eles estão se aproximando da nossa órbita. É uma manobra ameaçadora e potencialmente impedir a nossa exploração lunar? Eles estavam no controle central da TRW, com supercomputadores e podiam monitorar as comunicações da NASA, estava fazendo com os astronautas, e receber todas as imagens da missão instantaneamente. Ted Lee disse, ouçam o que o nosso astronauta James Lovell está dizendo. Aspas. Controle da missão. Nós temos um problema. Estejam avisados que há um Santa Claus aqui. Um OVNI. Ele está nos seguindo e se aproximando, como se quisesse nos empurrar para fora da órbita. Aqui é o controle da missão. Vocês foram instruídos a não falar sobre isso. Analisamos o ocorrido após o pouso, durante o debriefing. Na Apollo 11, 20 de julho de 1969, primeiro pouso de astronautas na Lua. Will Tompkins fala, quase todos as mesmas pessoas estavam presentes, incluindo metade da TRW. Quando Apollo 11 se preparava para pousar na Lua, a tripulação transmitiu esta mensagem ao centro de controle da missão Apollo. Aspas. Meu Deus, vocês não acreditariam. Essas naves são enormes, senhor, gigantescas.
Estou lhe dizendo que há outras espaçonaves lá fora, alinhadas do outro lado da borda da cratera, senhor. Eles estão na Lua, nos observando. E 600 milhões de pessoas em todo o mundo assistiram pela TV depois do pouso. Neil Armstrong desceu a escada do módulo lunar e proferiu aquelas palavras, agora famosas. Um pequeno passo para o homem e um salto gigantesco para a humanidade. E ele continua. Os OVNIs estão nos observando enquanto caminhamos na Lua. E quando Armstrong fotografava o capacete espacial de Buzz Aldrin, nós da TRW podíamos ver ruínas reais de uma antiga civilização na superfície lunar, refletida no próprio capacete. E uma voz alienígena era muito clara. Complete um total de 6 de suas missões Apollo. Tirem suas fotos, recolham algumas rochas, voltem para casa e não retornem. E Tompkins fala. Como vocês, estudiosos, já devem saber, em 1969, nada disso foi mencionado nas conversas entre os astronautas e o controle da missão, pois a CIA censurou tudo e classificou como ultra-secreto. Eu tive o privilégio de assistir à transmissão de TV e de áudio sem censura do pouso da Lua, em um estúdio particular em Los Angeles. O que eu vi foi que, ao pousarem os astronautas, os mesmos vestiram aventais maçônicos, desceram do módulo de excursão lunar e colocaram uma placa maçônica e hastearam uma bandeira maçônica na superfície da Lua, reivindicando-a essencialmente para os maçons. Em seguida, devolveram esses itens ao módulo lunar, retiraram seus aventais, depois, com a retomada da transmissão da TV pública, desceram do módulo lunar e fincaram a bandeira americana na superfície da Lua com a memorável declaração: um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Tompkins também relembra. Anteriormente, observaram 6 grandes veículos estacionados na cratera, com vista para eles. Armstrong exclamou: eles são enormes, senhor. Essa conversa também foi censurada na transmissão pública. Você deve se lembrar de que houve um silêncio de 2 minutos na transmissão da TV, atribuído a uma dificuldade técnica. Tompkins declarou: os extraterrestres reptilianos disseram-lhe que os humanos não eram bem-vindos na Lua, mas que poderiam prosseguir com os futuros pousos planejados, contando que não retornassem depois disso. E é por isso que não voltamos à Lua. Com isso, depois de outras missões, que ainda foram permitidas pelos extraterrestres, o programa Apollo se encerrou. E isso foi um desastre para todo o projeto. Foram para casa, ou seja, demitidos, cerca de 400 mil funcionários da NASA e de empresas terceirizadas. O total de pessoas envolvidas, de envolvimento direto, 400 mil pessoas. Mas o total de pessoas envolvidas indiretamente com todos esses projetos que a NASA tinha eram de cerca de 25 milhões de pessoas. Não era apenas um projeto de ir à Lua, mas para desenvolver tudo o que fosse necessário para operar enormes veículos navais da galáxia e construir bases navais em todos os planetas habitáveis do Sistema Solar. E isso foi há 50 anos atrás. Mais tarde, depois do primeiro pouso na Lua, etc., numa conferência realizada para avaliar todas as transmissões de vídeo e áudio da missão Apollo, Tompkins fala que deu para ver uma base lá. Ela é enorme na superfície e provavelmente também no subsolo. É possível ver uma operação de construção na superfície da Lua, com enormes equipamentos. Parece que estão minerando. Foi possível também observar 2 naves em formato de charuto, com cerca de 2 quilômetros de comprimento cada uma das naves. Imagina, naves com 2 quilômetros de comprimento. Também foi possível ver uma construção enorme sendo realizada.
e apenas após 3 órbitas da Apollo 11 sobre a Lua, a construção estava pronta. Esse complexo parece uma base militar, pois tem muitas antenas no telhado. Vamos ouvir a comunicação dos astronautas. Aspas. Passamos flutuando bem ao lado de um prédio retangular translúcido de 200 andares, na Lua, que flutuava a cerca de 800 metros acima da superfície lunar. E agora nós vemos surgindo no horizonte uma torre de 8 quilômetros de altura. Will Tompkins agora comenta sua opinião. Agora especula-se que talvez a Lua seja alimentada por outras grandes naves espaciais planetárias que viajam por essa galáxia e outras galáxias no universo. Então, vamos analisar nossa situação novamente. Primeiro, precisamos aceitar que o planeta em que vivemos é apenas um enorme laboratório, usado por possivelmente uma centena de entidades distintas, com centenas de objetivos distintos. Um deles é que nenhuma delas nos ajudará nem interferirá em nossos planos. Nós realmente estamos num grande laboratório, suportando as suas agendas. Eles nos controlam biologicamente com essa vida ridícula de apenas 75 anos, em comparação à vida deles de 300 a 3.000 anos. Alguns extraterrestres insectoides nem morrem. Vemos aqui então um relato de uma testemunha ocular do que efetivamente ocorreu nas 3 missões Apollo, onde eles observaram naves alienígenas enormes sobrevoando a Lua e estacionadas na Lua, naves de até 2 quilômetros. Prédios construídos de 800 metros de altura e uma torre de 8 quilômetros de altura. Tudo isso na nossa Lua. É importante levar muito a sério todas essas declarações, como eu já disse, de Will Tompkins. É uma testemunha ocular que só começou a falar aos seus 87 anos, quando devidamente autorizado por seus superiores da Marinha. Ou seja, há uma parte do complexo militar dos Estados Unidos que deseja que haja uma abertura das informações do que efetivamente aconteceu no todo pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, para que as pessoas comecem a se acostumar com a verdadeira história do que ocorreu. As afirmações de Will Tompkins, eu posso dizer, são confirmadas por várias outras testemunhas, vários outros pesquisadores dessa área. Eu escolhi o Will Tompkins para introduzir vocês nesse assunto, para desmontar alguns preconceitos de tudo que nós vemos e ouvimos e estudamos sobre a nossa história. É importante vocês meditarem e mudarem seus conceitos, analisarem e também a pesquisarem um pouco mais. Vou fazer agora um resumo de todos esses 3 vídeos do Will Tompkins. Nós observamos que no início dos anos 40, quando ele estava servindo a Marinha, Tompkins assistiu a um interrogatório de vários agentes secretos que voltavam da Alemanha nazista. Resumidamente, esses agentes secretos relataram que os nazistas estavam recebendo tecnologia alienígena de seres reptilianos, que eles estavam construindo naves espaciais, algumas com 60 metros de diâmetro ou até mais. Imagine, isso é mais da metade de um campo de futebol. Naves com 60 metros de diâmetro ou mais, que eles testemunharam que viram em hangares do Terceiro Reich. Também como informação desses agentes secretos, eles informaram que desde o final dos anos 30, os nazistas estavam transferindo essa tecnologia espacial e milhares de pessoas para cavernas na Antártida. Estão havendo um verdadeiro êxodo tecnológico espacial do Terceiro Reich sendo transferido para a Antártida. Também disseram que os nazistas estavam fazendo experimentos genéticos para prolongar a vida, experimentos de clonagem e também de formação de supersoldados.
Depois, em 42, Tompkins fala da chamada Batalha de Los Angeles, onde milhares de pessoas da população civil e militar de Los Angeles, em 1942, viram imensas naves sobrevoando os seus céus. Também observaram que essas naves foram atingidas por foguetes e bombas do exército norte-americano e que nada aconteceu nessas naves. E que essas naves também não retribuíram esse fogo. Tompkins também falou que ao longo dos anos 40 e subsequentes, 1940 em diante, os Estados Unidos recuperou várias naves alienígenas e abateram outras tantas para realizar tecnologia reversa. Ou seja, isso há 70 anos. E o Tompkins também, vocês lembram de vídeos anteriores, ele projetou várias naves espaciais nos anos 50 para a empresa Douglas, com quilômetros de comprimento. E ele disse que esses projetos mais tarde, nos anos 80, foram utilizados para ser construída a frota espacial Solar Warden. E ele também disse que essa frota espacial auxiliou os extraterrestres nórdicos numa guerra contra reptilianos e cinzas, pelo nosso sistema solar e fora do nosso sistema solar. Falamos também da Operação Paperclip, que trouxe milhares de cientistas nazistas para os Estados Unidos com suas famílias. Eles foram distribuídos pelas empresas espaciais, ocasião também em que houve uma infiltração de reptilianos, já que os nazistas estavam trabalhando com os reptilianos, no complexo industrial militar dos Estados Unidos. Também vimos que vários programas especiais dos Estados Unidos, principalmente da Marinha, receberam ajuda de extraterrestres nórdicos, extraterrestres com aparência humana, para desenvolver tecnologia espacial e para ajudar os próprios nórdicos na sua guerra contra reptilianos e cinzentos. Também foi observado pelas informações de Tompkins que todo o complexo industrial militar dos Estados Unidos, inclusive a NASA, também foi infiltrado por outros seres extraterrestres e que estavam influenciando de forma negativa nos projetos espaciais e militares dos Estados Unidos. O projeto Apollo tinha originalmente a função de construir várias bases, não só na Lua, em Marte, mas em todos os planetas do Sistema Solar. E que nas missões Apollo, eles descobriram então que não eram os russos que estavam na Lua, mas sim alienígenas. Viram vários prédios, naves espaciais, e que eles foram efetivamente advertidos para terminarem as missões Apollo e depois não retornarem à Lua. E foi por isso que nós não retornamos à Lua até os dias de hoje. A chamada Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, que marcou os anos 60 e 70, com a corrida nuclear de ambas as potências, mais serviu como uma fachada para a verdadeira corrida armamentista espacial que ocorria nos bastidores contra uma civilização extraterrestre hostil, denominada de reptilianos, que assolava não só o planeta Terra, mas também outros sistemas solares. E aqui eu vou fazer um parênteses para citar o Dr. James Jacob Hurtak, fundador da Academia para a Ciência Futura, que também funciona no Brasil, e coautor de 2 livros meus na área de direito espacial, que teve um contato pessoal com Enoque, o ser bíblico. E Enoque, na época, 1973, informou para o Dr. Hurtak. Enoque disse-me que os que governam o poder na Terra são os que caíram dos céus superiores, que agora habitam as estrelas conhecidas pelo homem terrestre como Ursa Maior. De onde agora governam os mundos planetários, quer dizer, mundos como a Terra, inferiores. Foi-me mostrado como a Terra fazia parte de uma zona de testes bioquímicos que usa tanto formas de pensamento divinas quanto caídas para determinar que tipo de inteligência poderia finalmente se libertar
dos incontáveis ciclos de existência física controladas pelas hierarquias caídas, que habitam as regiões de Ursa Maior, Ursa Menor, Estrela Polar e Tubã, que é uma das estrelas da constelação de Draco. Essas regiões são habitadas por seres em corpos imperfeitos de luz, que usam seu poder para se estabelecerem como deuses nas regiões inferiores. Digo eu, inferiores, como o planeta Terra. Nessas regiões estelares mencionadas por Enoque, onde ficariam esses senhores que dominam há milhares de anos planetas como o planeta Terra, essas regiões estelares, Ursa Menor, Estrela Polar, Tubã, nós temos várias fontes de informação de que nesses locais é onde vivem e é a sede desses seres extraterrestres draco-reptilianos, e que estavam ajudando os nazistas e depois interferindo no complexo militar dos Estados Unidos. Na minha visão pessoal agora, esses seres draco-reptilianos que estavam por trás dos nazistas, repassando várias tecnologias, inclusive espaciais, no final da Segunda Guerra Mundial, eles transferiram suas operações militares juntamente com uma elite da SS nazista para a Antártida, como o próprio Tompkins falou. Depois, parte dos cientistas foram transferidos para os Estados Unidos através da Operação Paperclip, e com isso infiltraram os reptilianos. E terceiro, grande parte do poder financeiro que estava financiando o Terceiro Reich permaneceu na Europa, infiltrando-se nos anos subsequentes e até os dias de hoje em várias organizações internacionais conhecidas. E isso é o que chamamos de Quarto Reich. Esses três pilares, essas organizações financeiras que financiaram o próprio Hitler, que permaneceram na Europa, os cientistas que foram levados, cientistas alemães nazistas que foram levados através da Operação Paperclip para os Estados Unidos, influenciando e boicotando todo o complexo militar dos Estados Unidos. E terceiro, aquela tecnologia espacial dos alemães, dos nazistas, seus cientistas e milhares de pessoas que foram transferidas para a Antártida. Esses três pilares é o que se chama do Quarto Reich. Os Estados Unidos vivem há cerca de 70 anos uma disputa interna entre as influências reptilianas, cinzas, nórdicas e de outras civilizações extraterrestres, em vários de seus programas espaciais secretos. Isso também ocorre em outros países. O resultado dessa disputa interna determinará qual será o disclosure, a revelação, que será implementada para a humanidade. Então, essa disputa interna entre vários programas secretos, alguns influenciados por seres cinzas, reptilianos e outros influenciados por seres nórdicos, que a princípio são benevolentes, mas temos que pensar, por exemplo, que não quer dizer que todos os nórdicos sejam benevolentes. Então, essa disputa interna entre essas várias agendas extraterrestres sobre o complexo militar espacial dos Estados Unidos é a grande disputa interna sobre qual revelação que será feita para a humanidade. Esperamos que o bem sempre vença. Não há dúvida nenhuma que é uma guerra de céus e terra, intercambiada, que as guerras na terra são influenciadas por guerras nos céus, que seres celestes influenciam as atividades aqui na terra, fisicamente, concretamente. E com esse terceiro vídeo de Will Tompkins, eu gostaria que todos refletissem sobre essas informações, que dessem validade a essas informações, que vocês também pesquisassem por conta própria para checarem essas informações e reavaliarem seus conceitos sobre a nossa realidade.
Com isso eu encerro este vídeo. Muito obrigado, foi um prazer falar com todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Ad Astra.